sei por que Deus me escolheu, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei pregar, só sei falar que Jesus salva, só sei falar que Jesus muda a vida, muda a história. Amém? Deus seja glorificado nesta tarde. Convido os irmãos a estar abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Glória a Deus. Mateus, no seu capítulo de número 11. Que Deus venha abençoar a vida de todos os irmãos. Dou glória a Deus pela vida do pastor Lenildo, glória a Deus pela sua esposa, pastora Sâmia, glória a Deus também pelo pastor Neres e pela sua esposa Valdirene, que aqui está, em nome de Jesus. E também eu queria desde já agradecer o meu pastor, estou aqui debaixo da permissão dele, o pastor Silas, que ali preside ali no IMAR, o meu pastor presidente. Em nome de Jesus, Deus seja glorificado, amém? Deus abençoe a vida de cada irmão. Quem abriu, diga amém. Mateus capítulo 11, versículo 25. Vou estar lendo, os demais irmãos que ainda não abriram, pode estar me acompanhando. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Pode tomar sua assento. Glória a Deus, aleluia. Vejamos aqui que o próprio Cristo, o próprio Salvador, o próprio Filho de Deus, aqui ele vai dar graças ao Pai. Entenda algo: tem pessoas aqui que têm chamado de Deus, tem pessoas aqui que Deus tem um ministério preparado. Sabe de uma coisa? Quando Deus escolhe alguém, entenda algo: quando Deus escolhe alguém, Ele prepara o futuro dessa pessoa. Deus não escolhe ninguém que Ele possa preparar. Deus não escolhe ninguém que possa ser útil ao reino dele. Jesus vai falar: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste ao pequenino. Deus, Ele revela algo para os pequeninos. Por que Jesus falou pequeninos? Porque os pequeninos, eles são pessoas que deixam Deus trabalhar na vida dele. Entenda algo: os pequeninos é aqueles que eles não se usam, mas eles são usados por Deus. Os pequeninos são pessoas que são dependentes do Espírito Santo para lhe usar. Os pequeninos são pessoas dependentes do próprio Deus, dependentes do próprio Eterno. Eu acredito que existe aqui vários pequeninos. E quando a Bíblia fala de pequeninos, sabe o que a Bíblia fala quando ela fala de pequeninos? Ela fala de profeta. Profeta foram homens escolhidos por Deus, chamados por Deus. Vejamos que a unção do profeta é uma unção diferenciada, não é, pastor? A unção do profeta é uma unção diferenciada. Qual que é a unção do profeta? O profeta é ungido desde o ventre da mãe. Entenda, o profeta, ele foi escolhido desde o ventre da mãe. Vejamos Jeremias. Jeremias foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Entenda algo: Jeremias falava: não, pai, eu sou criança, eu não posso ser usado, eu não posso, o Senhor não pode me usar, eu não tenho cultura, eu não tenho nenhum tipo de sabedoria. Mas só que Deus falou: não temas, porque eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Quem vai te usar sou eu, quem vai mexer na estrutura sua vai ser eu, quem vai te moldar, quem vai te mudar vai ser eu. Você não é ninguém, mas você tem um Deus que é alguém. Às vezes você pensa: eu não sou conhecido. Na minha igreja ninguém me dá valor, eu não sou conhecido. Na minha igreja às vezes ninguém tem vista para mim. Entenda algo: se Deus te escolheu, ninguém pode te reprovar. Se Deus escolheu a sua vida, ninguém pode tirar isso que Deus te deu. Não deixe o diabo de lapidar a obra que Ele tem na sua vida. Não deixe o diabo de lapidar o mistério que Ele tem na sua vida. Entenda algo, meu irmão: se Deus te chamou, Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Por que você está temendo? Por que você está com medo? O vento pode vir,
As ondas podem tentar te submergir, mas se Deus está na sua vida, se Ele te escolheu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus te escolheu, Ele é fiel para cumprir. Tem momentos em nossas vidas, parece que nós estamos sozinhos. Tem momentos da nossa vida, pastora, parece que a gente estamos andando sozinho, não tem ninguém ao nosso lado. Tem momentos que a gente sente falta da presença de alguém. Tem momentos que nós sentimos falta da presença até mesmo de amigos. Tem momentos que a gente se sentiu solitário. Daniel, quando ele foi para a Babilônia, os pais dele morreram, a família dele toda morreu, e ele ali se encontrava sozinho. Mas entenda algo, Daniel, ele podia ser pequeno, Daniel ele podia ter falta de experiência, mas ele foi escolhido dentro do ventre da mãe. Daniel falou assim: eu não vou me contaminar das iguarias do rei, eu vou ser diferente, eu vou servir a Deus. Na Babilônia era muito fácil de morrer, porque ali na Babilônia ele não tinha nenhuma influência. Na Babilônia todos eram idólatras, na Babilônia todos serviam outros deuses. Mas ele percebeu que o Deus dos pais dele podia ser com ele. Daniel não confiou na sua sabedoria. Daniel não confiou que ele podia ser um grande homem, um grande governador. Você acha que quando Daniel estava ali, quando Daniel chegou na Babilônia, você achava que ele achava que ele ia ser um governador? Quando Daniel estava ali na Babilônia, ele não tinha nem ideia que Deus ia fazer com ele na Babilônia. Não é o lugar que vai fazer o seu chamado, mas é Deus que vai fazer o seu chamado. É a palavra de Deus que vai fazer o seu chamado. Meu irmão, não é um lugar, entenda isso, não é um lugar, mas é Deus. A pastora e o pastor não está aqui à toa. Eles estão aqui porque desde o ventre Deus programou a história deles. Porque desde o ventre Deus estava escrevendo a história deles. Nada é por acaso. Eu não sei a história do pastor e da pastora. Eles se encontraram porque Deus escreveu a história deles para se adorar. Glória a Deus. Entenda algo. É no meio do deserto, é no meio da Babilônia, que Deus vai fazer diferença do lugar através da sua vida. Deus vai fazer uma diferença em certos ambientes através da sua vida, através da sua fé. Daniel falando aquilo que não ia se contaminar das iguarias do rei. Mas o mais estranho é que o rei Nabucodonosor enviou um servo dele. Para quê? Para poder auxiliar aqueles 4 jovens, Daniel, Mesaque e Abednego e Ananias. Então naquele exato momento, quando ele estava ali, existia um homem que estava ali do lado dele, auxiliando. Mas o mais estranho é que aquele homem era para liderar os 4. E o mais estranho é que Daniel governou aquele homem. Ele falou: não vou comer das iguarias do rei. Eu vou fazer jejum de 21 dias. Vou comer só legumes. Eu vou comer só coisas saudáveis. Isso não cabe a mim. Porque tem certos banquetes que vêm para atrapalhar o agir de Deus. Aquilo ali parece ser boa vista, mas não é. Aquilo ali parece que vai nos tornar fortes, não vai. Vai nos tornar sábios, não vai. Vai nos tornar homens grandes diante da sociedade, não vai. É mentira. Tem banquete que vem para bater você. Tem banquete que vem para destruir a trajetória que Deus escreveu para a sua vida. E naquele momento, naquele exato momento, Daniel, ele não comeu das iguarias do rei. E quando aquele moço que estava com eles descobriu isso, falou: não faça isso, não, o rei vai reclamar comigo. O rei era sanguinário, matava assim, não, o rei, ele não pode fazer isso, não, ele vai matar nós, vai matar você, vai matar todo mundo que está andando com vocês, senão a culpa vai vir para mim. Mas Daniel, ele acreditou que o Deus dele era verdadeiro. Ele escutou a voz do Deus dele. Agora entenda algo que aconteceu com Daniel. Aconteceu assim com Daniel. Daniel ficou ali um grande período só comendo daquilo que Deus falou para ele comer, legumes. E quando esses dias terminaram, os amigos dele receberam inteligência e receberam sabedoria de Deus. Mas Daniel recebeu visões e sonhos. Daniel recebeu a liberação do Espírito, da unção de Deus.
Sabe de uma coisa? Você entrou aqui, mas você vai sair com uma liberação de Deus para a sua vida. Você vai sair com visões, você vai sair com sonhos. Você acha que o inimigo destruiu os seus sonhos? Você acha que o inimigo destruiu aquilo que Deus tinha para você? Nada pode destruir o sonho daquele que Ele escolheu. Nada pode destruir o sonho daquele que Ele escolheu. Daniel, ele recebeu, além de saber a inteligência, recebeu visões e sonhos. Pensa que alguém que estava se sentindo sozinho recebeu algo de Deus. Porque quando aquele exato momento que ele recebeu algo de Deus, os amigos dele que estavam à volta dele viram que o Deus dele que ele servia era verdadeiro. Viram que o Deus de Daniel era verdadeiro. E não é diferente conosco também. Porque quando nós estamos fielmente nos caminhos de Deus, quando nós estamos andando com Deus, Ele não falha. Aleluia. Os planos dele não falham. Glória a Deus. Daniel estava com Deus, estava cheio do Espírito Santo. Aleluia. Jesus falou: tudo que o homem fala vem do coração dele. Tudo que o homem recita, vem do coração dele. Você está com adoração, adora. Você está com a glória de Deus, glorifica Ele. Se você está com o Espírito Santo, glorifica este Deus. Deus tem algo para fazer na sua história. O sonho de Deus ainda não terminou, porque as coisas grandes Ele revela aos pequeninos. Daniel, ele teve a sabedoria de Deus, ele recebeu a inteligência de Deus. Você acha que é incapaz, mas você não é, porque a sabedoria vem do alto, não vem do homem. Muitos vão ficar enganados. Que faculdade ele frequentou? Que universidade ele frequentou? Como que ele conseguiu chegar aí? Como que Deus exaltou ele na terra? Por causa da presença de Deus. Foi por causa da presença de Deus. Foi por causa da sabedoria de Deus. Ele passou por vento, passou pela Babilônia. Como que ele conseguiu sair de lá? Sabedoria de Deus. Ué, ele era tão pequeno, não tinha como, não tinha estrutura nenhuma. Conseguiu sair de lá por causa da sabedoria de Deus. Moisés, homem muito sábio, muitos estudiosos falam que lá no Egito eles recebiam estudo de científico, astrologia, entre outras coisas. Lá tinha escola de faculdade. Mas o mais estranho, quando Moisés saiu corrido de lá, olha só, por que Moisés saiu corrido de lá? Talvez, vamos ser verdadeiros, ele sabia que o povo de Israel tinha uma promessa. Ele sabia que o povo de Israel tinha uma escolha. Estranho que os irmãos dele nunca demonstraram medo. Os irmãos dele nunca demonstraram igual que Moisés demonstrou. Moisés saiu de lá fugido porque ele estava com medo de morrer. Moisés saiu de lá porque ninguém mais queria ele. E ele achou que nunca mais ia voltar naquele lugar no Egito. E quando Moisés viu a sarça de fogo, e Deus falando com ele naquele exato momento, ele falou: Deus, não tem como o Senhor me usar. Eu não sei falar. Eu não sei falar em público. Eu não sou sábio bastante. Eu não sou inteligente bastante. Sendo que Moisés era um homem de grande estudo. Mas Deus falou com Moisés: Moisés, vou usar a sua boca como uma caneta na destra de um escritor. Eu vou usar você como uma caneta na destra de um escritor. Entenda algo: Deus vai usar você. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Vai ter amor, vai ter coisa nova, vai ter coisa para contar, vai ter testemunho grande para acontecer na sua vida. Se você recebe a glória de Deus, ou você recebe, ou você fica calado, ou você recebe, ou você fica calado. Eu não sei falar, Deus vai falar com você. Eu não sei louvar, mas vai sair canto da sua boca e você não vai saber
Pedro ali naquele barco, ele achou que ia ficar ali pro resto da vida. Ele achou que ia ficar ali pro resto da vida. Mestre, eu sou pecador. Mestre, eu não sirvo para nada. Eu só sirvo para pescar. Entenda algo? Quem é vazio de si mesmo, Deus enche. Não tem como, não tem lógica você pegar um vaso de barro cheio de coisas ali, cheio de alguns instrumentos, cheio de algumas coisas, cheio de livros até. Vamos supor, vamos fazer uma conjectura. Não tem como uma pessoa encher de azeite, cara, aquele vaso cheio de entulho ali. Não tem como. Para Deus encher o seu vaso tem que estar vazio. Para Deus encher o vaso tem que estar vazio. A viúva de Sarepta, ela não tinha riqueza, mas ela só tinha um pouquinho de azeite. Entenda algo, quando o azeite transbordou, não transbordou porque estava sem azeite, transbordou porque Deus queria fazer um renovo naquele vaso. Talvez você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas em certos momentos você se sente frustrado, você se sente um pouco abatido, mas sabe de uma coisa, Deus quer renovar. Deus, Ele quer renovar. Aquilo que quem falou que ia ter morte vai ter ressurreição. Quem falou que vai ter morte ali vai ter vida. Quem falou que não tem jeito, Deus vai mudar a história, vai fazer algo novo. Deus quer encher de unção. Moisés não imaginava que ele libertar o povo. Você não imagina o que Deus vai fazer pela sua vida. Você não imagina como vai ser o seu futuro. A presença de Deus, meu irmão, quando você está na presença de Deus, não é você que faz, é Ele que faz. Quando você demonstra que é Ele que faz, meu irmão, não tem como. Faraó não fica de pé. Todos se prostram diante de Deus. Glória a Deus. A Babilônia se prostrou diante de Deus. Não foi o Sadraque, Mesaque e Abednego que teve que se prostrar diante da estátua, mas era o próprio Nabucodonosor. Quem é o quarto varão que está ali? Quem é aquele quarto homem que está ali? Quem é ele? Eu vi um quarto varão. Quando muitos chegaram ali perto daquela fornalha, muitos morreram só chegaram. Ele chegou perto, morreu. Mas quando ele viu que tinha um quarto varão na fornalha, ele viu que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego não falha. Ele viu que o quarto varão é capaz de te proteger do fogo, te proteger da fornalha. Bem feito, eles não se prostraram para morrer mesmo. Eles não são rei, quem é rei é Nabucodonosor. Entenda algo, não vai ser o presidente Bolsonaro, o presidente Lula, que vai ser o rei da sua vida, que vai mudar a sua história. Não vai ser outra liderança, eu digo assim, uma liderança que queira estragar com o plano. Eu estou falando de uma liderança eterna. Eu estou falando de uma liderança de Deus. Muitos estavam falando na pandemia passada. As portas da igreja vão ter que se fechar. As portas das igrejas não vão abrir. Mas tem povo de oração, tem mulher de oração, tem homem de oração. A porta que Deus abriu, ninguém fecha. A porta que Deus abriu, ninguém pode fechar. Além do homem, não é mesmo a lei de Deus. Por que não? Porque Deus quebra protocolo. Deus é homem de quebrar protocolo. Deus não é homem para mentir. Deus não é homem que serve outro homem. Não. Ele criou tudo para Ele e para a glória dele. Ele criou você para ter algo, para representar Ele nesta vida. Ele criou você para poder representar. Você foi gerado para você representar Deus. Estamos aqui porque nós fomos gerados para representar Deus. Glória a Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que Deus falou aquilo? Porque nós representamos Deus. Nós temos a característica de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Glória a Deus. Cristo nos
chama para um aprendizado. Cristo nos chama para aprender com Ele. Tem coisas que nós só aprendemos com Ele. Tem coisas que nós só conseguimos observar com Ele. A nossa visão não é capaz de ser igual a de Deus. Mas Deus, Ele nos faz aprender coisas. Tem coisas que a gente tem que aprender. Tem momentos que a gente tem que ter um momento de aprendizagem com Deus. Tem momentos que a gente tem que ter um momento de aprendizagem com Ele. Quando Jesus estava ali no Getsemane, veio um servo chamado por Malco. Esse servo veio para prender Jesus, que era servo dos sacerdotes da sinagoga. E quando ele veio para poder prender Jesus, Pedro, ele foi lá e pegou a espada e furou a orelha do soldado. E naquele exato momento, Jesus falou: Pedro, não faça isso, porque com a mesma espada que tu feres, com a mesma espada será ferido. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Entenda algo, Jesus falou mais uma coisa: que se eu quisesse, eu poderia mandar 12 legiões de anjos. Pedro, no último instante, ele teve que aprender com Jesus. Pedro, ele vivia pela sua vingança. Pedro, ele vivia querendo fazer sua justiça. Mas Pedro entendeu naquele exato momento que a justiça dele não é a mesma de Deus. Entenda algo para aprender algo com Deus nessa noite: que a nossa justiça não é a justiça de Deus. Pedro, eu estou indo para fazer justiça pelos pecadores. Você não pode interromper o que eu tenho para toda a humanidade. Você não pode interromper o que eu tenho para aqueles que querem da salvação. Naquele exato momento, Jesus curou a orelha de Malta. Naquele exato momento, Jesus curou a orelha de Malta. Por que Jesus curou a orelha de Malta? Porque toda a autoridade foi constituída por Deus. Jesus deixou ser levado, mas Malta não tinha culpa, porque Malta era um policial, vamos dizer assim, um policial. Ele tinha que fazer o seu dever, e a culpa não era de Malta, mas na verdade era uma promessa de Deus. E Pedro não conseguia entender que Jesus, ele tinha que ir para o Calvário. Pedro não sabia que Jesus, ele tinha que morrer crucificado. A Bíblia nos diz também que quando Pedro repreendeu o próprio Cristo: como assim? O Senhor terá que ser rejeitado? O Senhor terá que ser morto? Ele disse: não, mestre, o Senhor não pode. O Senhor é tão poderoso, faz cura, faz milagre. Ele falou: afasta de mim, Satanás. Afasta de mim, Satanás. Às vezes o aprendizado de Deus pode doer. Nós podemos ficar batidos, ou estão duvidosos, mas tem coisas que a gente devemos aprender. Tem um aprendizado. Hoje, nesta noite, Deus está te dando um discernimento. Deus está te dando um discernimento. Você vai aprender algo com Deus, porque quando você está aqui aprendendo com Deus, você vai ficar melhor lá na frente para você ser usado. Porque o momento de aprendizagem é o momento de modelamento de Deus. É o momento que Ele está modelando o seu vaso. É o momento que o oleiro está preenchendo o seu vaso. Porque com o aprendizado ele fecha as brechas. Porque com o aprendizado ele fecha todas as brechas. Glória a Deus. Vou estar avançando um pouquinho para não estar sendo muito ungido. Vamos estar falando sobre que Deus, Ele nos chamou para uma obediência. Ele nos chamou para que nós sejamos obedientes. Olha só o seguinte que vai nos falar aqui: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo. A obediência de Deus é o jugo de Cristo sobre nossas vidas. Quando a gente não tem obediência a Deus, sim, quando Deus tem um chamado na nossa vida para cumprir, nós temos também que fazer a nossa parte de obediência. Existiu um homem que foi chamado para ser profeta. Existiu um homem que foi chamado para falar por uma nação de Israel.
Ele queria a riqueza dos midianitas. E quando ele quis a riqueza dos midianitas, ele achou que ia destruir a história do povo de Israel. Ele não queria saber, ele conhecia Deus, ele tinha uma intimidade com Deus, Deus chamou ele. Mas só que ele não foi obediente à voz de Deus. Ele preferiu escrever a sua própria história. Ele preferiu escolher o seu próprio destino. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós decidimos para onde vamos. Nós decidimos para o que nós vamos escolher para a nossa vida. Se você escolhe Deus, você tem a providência. Se você escolhe Deus, você tem a vida. Mas se você escolhe as coisas malignas, você não está mais pertencente a Deus. O misericórdia está falando igual. Misericórdia também teve um balão. Usou quem? Uma mula para falar com ele. Usou um animal para falar com ele. Então temos que entender que no momento Deus sempre está falando com nós. Deus sempre está falando conosco. Mas quando você entende que o seu chamado é fazer parte do reino de Deus, quando você entende que o seu chamado é cumprir o que Deus fala, é ouvir a voz de Deus e cumpri-la. Você pensa que com Jesus foi diferente? Não foi. Pai, retira de mim este cálice. Por que retira de mim este cálice? Porque Jesus, como homem, não queria morrer. Jesus, como homem, ele não queria morrer. Mas ele falou que seja a tua vontade. Meu irmão, obediência é diferente. Quando você tem obediência a Deus, vai haver cura. Quando você tem obediência a Deus, Ele nos dá sabedoria. Quando você tem obediência a Deus, Ele é fiel para poder entrar em nossas vidas e poder nos dar sabedoria e inteligência para vencer toda circunstância. Deus, Ele quer te dar sabedoria, Ele quer te dar aprendizagem, Ele quer que você tenha obediência. Porque sem obediência nada vai se cumprir. Porque sem obediência nada é feito. Quando Saulo ele foi resgatado, quando Saulo aceitou Jesus, na verdade ele ouviu a voz de Deus: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E aí naquele exato momento ele ficou cego. Por que ele ficou cego? Porque ele já estava cego. Ele estava vivendo externamente o que ele estava passando interiormente. Tem coisas que Deus tem que nos dar aprendizado para poder tirar a cegueira de nós mesmos. Tem coisas que Deus tem que nos dar aprendizado para poder a cegueira sair de nossas vidas. E aí quando Saulo chegou lá na casa de Judas, deitou ali normalmente, veio um profeta, chegou até ele e colocou a mão nele. Olha só que coisa divina. Ananias chegou até Paulo. E ele estava temendo: mas ele não é matador, Senhor. Não, faça o que eu estou te mandando. Eu quero saber o que você acha, Senhor. Eu quero saber que ele vai ser alguém. Tem pessoas que Deus vai te enviar que você vai ter medo. Tem pessoas que você vai ser enviada para falar que você vai ter medo. Mas só que a obediência de Deus é a melhor coisa que tem. Saulo foi uma grande bomba atômica na mão de Deus. Saulo foi um homem que conseguiu desatar muitos profetas, muitos pastores. E naquele exato momento, Saulo foi retirado daquelas escamas que estavam nos olhos dele. Naquele exato momento, Paulo soube que aquilo que ele estava fazendo era necessário. Tem coisas que Deus quer que nós paramos de fazer porque não é necessário. Tem coisas que Deus está falando: pare de fazer isso porque não é necessário. E às vezes você quer persistir com a voz de Deus, não persista com a voz de Deus. Escuta a voz de Deus. E naquele exato momento, a cura ele recebeu. Por que a cura ele recebeu? Porque ele aceitou ser levado na casa de um cristão. Ele não queria, ele não gostava de cristão, ele era a favor anticristianismo, ele era a favor da morte dos cristãos. Você acha que Paulo era um homem perfeito? Você acha que Paulo era totalmente perfeito? Não. Antes de aceitar Cristo Jesus, ele teve que passar por um processo. Antes de Deus usar ele como um homem, um apóstolo de Deus, uma grande influência até nos dias de hoje, ele primeiro teve que passar pelo processo. Você não perseguia os seus filhos? Agora você vai experimentar o que é dizer.
Você não zombava, mas agora você vai vir para a minha presença, porque agora não é mais você, é eu. Paulo falou em suas palavras: eu prefiro deixar as minhas vontades, fazer a vontade de Deus. Aleluia. Eu prefiro abandonar o eu e fazer as vontades de Deus. Ele falou: não faço mais o que eu quero, mas sim o que Ele quer. Por quê? Porque ele entendeu a obediência. Ele entendeu que foi chamado para obedecer. E sem obediência não é capaz de cumprir o chamado na sua vida. Tem hora que você acha: ah, pastor está me mandando uma indireta. Ah, pastor está me mandando isso, aquilo. Não, não é. É porque Deus tratando de você. Talvez o pastor nem sabe o que está passando pela sua vida. Não é indireta, é Deus tratando de você. Você acha que o Pedro gostou quando Jesus falou: afasta de mim, Satanás? E sendo que Pedro era um homem fiel, é o que mais seguia Cristo quando Cristo estava andando pela terra. Logo eu. Mas é necessário, às vezes, você receber palavras duras. É necessário, às vezes, você deixar de receber palavras confortantes de receber palavras duras. Por quê? Porque através dessa palavra você vai entender que você deve ter obediência. Através dessas palavras você vai entender que você tem que ser obediente à voz de Deus. Você tem que aprender isso com Deus. Paulo: eu vou te transformar em um grande homem. Engraçado que, além de transformar Saulo, ele também transformou o nome de Saulo para Paulo. Porque ele tem que transformar não só você, mas também o seu nome. O mais engraçado, que assim também foi com o pastor. O nome do pastor, primeiramente, foi Lenildo, desde a infância dele. Mas Deus trocou o nome dele. Para quê? Qual era o primeiro nome do pastor? Lenildo. Mas depois se transformou no pastor. Deus trocou o primeiro nome do Lenildo para pastor. Entenda algo: Deus, ele vai mudar o nome. Deus, ele vai fazer coisas grandes. De vez você seja qual, você vai ser Israel. De vez você seja Jacó, você vai ser Israel, você vai ser cordeiro, você vai receber a bênção de Deus, você vai receber aquilo que Deus tem para você. A promessa foi para Israel, mas depois foi para toda a nação. A promessa veio de Israel e foi para o Calvário. Você tem o sangue de Cristo, você tem a autoridade de Cristo. João capítulo 14, no seu versículo 13: as mesmas coisas que eu faço, vocês também farão maiores ainda. Entenda algo: você vai fazer coisas maiores. Deus vai te colocar em lugares que você não tem ideia. Deus vai te colocar em lugares que você não vai saber. Você vai ter uma sabedoria imensa, que muitos vão falar: nossa, quem que ele é ali? Quem era este aí? Eu sou o escolhido de Deus. Eu fui chamado desde o ventre da minha mãe. Glória a Deus, aleluia. Você foi chamado desde o ventre da sua mãe. Você foi escolhido. Moisés, quando ele voltou para o Egito, ele não voltou para ser mais Moisés de hoje. Ele voltou para ser libertador. Ele voltou para ser profeta, para libertar a sua nação. Eu estou falando do todo sobre a sua vida. Estou profetizando algo que vai haver libertação na sua casa. Que Deus vai resgatar o teu povo. Deus vai resgatar os seus. Vai haver libertação. Vai haver milagre. Deus vai quebrar corrente. Vai quebrar cadeado. Vai quebrar cadeia. Arabai, azul e decano. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Glória a Deus, aleluia. Porque graças te dou, meu Pai, que tu revelaste essas coisas aos pequenos, exemplos sábios. Deus falou o quê? Que Deus escolhe os humildes, os loucos, para enganar aqueles que acham medidos e sábios. Deus escolhe aquele que Ele vai encher. Se Deus te escolheu, Deus vai te encher. Se Deus te escolheu, não é só você tem uma unção grande de Deus, sim, mas Deus vai te colocar mais ali. Deus não quer uma unção, somente uma unção assim para te colocar, não. Ele quer te transbordar. Daniel teve que passar um processo, teve que renunciar o seu próprio eu. Ele não queria, tipo como homem, ele queria comer das iguarias do rei, ali tudo de bom, do melhor. Uma mesa grande, um banquete, nossa,
rei, que honra é essa? Mas para ele a maior honra foi ser chamado por Deus. Vai ter momentos que você vai entender que a maior honra que você vai ter é porque você vai ser chamado por Deus. O meu pastor falou, eu posso estar do lado da Lauriette, Marcos Feliciano, mas só que eu sempre vou continuar o meu, porque eu sei quem foi que me chamou. Eu sei quem foi que mudou a minha vida. Quem vai mudar a sua vida não é Pedro, não é Maria. Quem vai mudar a sua vida não é santo algum, é Jesus de Nazaré. É aquele que morreu, é aquele que ressuscitou ao terceiro dia. É aquele que morreu por nós. Muitos achavam que Nabucodonosor ia matar muitas pessoas. Por quê? Porque havia mentira. Ele ia matar muitas pessoas porque muitos estavam falando, meu Deus consegue revelar. Muitos chegaram e tentaram interpretar o sonho do rei, mas não conseguiram. Mas Daniel, ouvindo isso, foi até lá. Mas Daniel ouvindo, o rei ele vai matar todos os profetas, vai matar todos os sacerdotes, porque nenhum Deus conseguiu decifrar. Mas Daniel chegou naquele exato momento até o rei e conseguiu decifrar. Mas engraçado que o rei Nabucodonosor, o coração dele estava totalmente endurecido. Mas o rei também era escolhido. Deus teve que colocar Nabucodonosor como rei por causa da desobediência de Israel. O rei se tornou o que ele era por causa da desobediência de Israel. Porque o rei estava ali provisoriamente, temporariamente. E naquele exato momento o rei continuou sendo a mesma pessoa. Tanto que nós vemos aquela história, como eu tinha dito, que na parte da estátua dele, Deus estava ainda moldando o coração dele. Mas no momento que ele teve que comer capim, ele entendeu que só Deus era Deus. Tem pessoas que Deus vai, fala, mansamente, Deus vem. Mas Deus não obriga algo, Deus não obriga ninguém a nada. Mas tem momentos que Deus, Ele ama tanto você que quer te livrar da morte. Ele ama tanto você que quer te deixar em circunstâncias para você entender que você tem que se prostrar diante desse Deus. Nabucodonosor, quando ele comeu o capim, ele entendeu, eu não sou nada. Quem sou eu? Eu sou um miserável homem, quem sou eu? Ele achava que tenho tantas riquezas, meus palácios são grandes. Todo mundo, todas as nações me servem. Eu sou dono de tudo que é aqui. Quando ele entendeu que ele tirou a soberania de Deus, ele até escreveu no livro de Daniel que verdadeiramente o Deus de Israel é verdadeiro. Bendito seja o Deus de Israel. Bendito seja o Deus de Israel. Deus usou o profeta Daniel, usou os seus amigos que estavam ali, mas ele não endureceu seu coração, não desendureceu seu coração, desculpa. E naquele exato momento, nós podemos ver que Deus toca no coração das pessoas, mas elas não usam dele. Mas ele pode entender, o reinado não é eu que reino, é Deus que reina. Porque quando você deixa Deus reinar, a tua vida está no controle da mão de Deus. Deus, Ele não perde o controle da sua vida. Deus, Ele não perde o controle do teu chamado, do teu ministério. O mais engraçado é que Pedro e os apóstolos estavam com medo. Nós vamos morrer, nós vamos afundar. Jesus acorda, mestre acorda. Ele foi lá e acalmou a tempestade, acalmou o mar que estava mudado. Mas se nós vamos observar bem, logo agora Jesus fala, homens de pequena fé. Olha só, eles estavam com Jesus. Jesus estava ali. Jesus estava dormindo, certo, estava dormindo, mas a presença de Jesus estava ali. Se a presença de Deus está com você, não temas. Fala, acalma-te mar, e Ele se acalmará. Deus não manda você ter uma fé pequena. Deus manda você ter uma fé grande. Mas Deus manda o quê? Você ser pequeno. Por quê? Porque quando você é pequeno,
haver providência de Deus. Porque através da sua fé, Deus corresponde. Através da sua fé, Deus envia o varão de branco para pelejar pela sua vida. Através da sua fé, Deus envia a providência dele. Porque quando você tem a presença, meu irmão, só basta uma palavra sua e age comigo. Tudo que está dentro de você, a presença de Deus que está dentro de você é uma autoridade. Não é qualquer coisa que está dentro de você, é a autoridade que está dentro de você. Tem pessoas que Deus vai batizar no Espírito Santo. Tem pessoas que Deus vai fazer um mover no Espírito Santo, porque Ele chamou, Ele escolheu. Deus não chamou só os judeus, então Ele chamou os gentios. Em Romanos, Paulo vai falar, Jesus não veio só para os judeus, mas também veio para gentios. Gentios não faziam parte da promessa de Israel, porque eles não eram filhos de Abraão. Eles não tinham nenhuma descendência. Aí quando Pedro chegou lá para Cornélio, o soldado romano, e ele viu o agir de Deus, a vontade de Deus ali, ele pregou a palavra e depois viu Cornélio, seus amigos, sua família inteira sendo batizado no Espírito Santo. Deus falou para Pedro: Pedro, não diga o que é impuro, o que eu purifiquei. Não diga o que é impuro, aquilo que eu purifiquei. E quando ele viu ali todo mundo ser batizado no Espírito Santo, ele falou: Deus faz como que Ele quer. Pedro, um grande homem usado por Deus, mas ele viu que não era do modo que ele pensava. Ele teve que receber uma aprendizagem. Teve especialmente olhar aquele ali, não vai de nada. Não tem muitos anos de evangelho, não tem muito tempo, não tem a mesma experiência que eu tenho. Mas Pedro teve que aprender com o Cornélio, que nunca seguiu Jesus antes. Antes de Pedro chegar, Cornélio confiava em Deus, confiava em Jesus. Mas Cornélio teve que receber o batismo através de Pedro. Por quê? Porque Pedro teria que aprender uma aprendizagem comigo. Pedro teria que aprender que ele tinha que entender que o agir de Deus não é mesmo que dele. Mas que o momento de Deus é de Deus. O que é de Deus é de Deus. Se você é de Deus, não vai ser um homem que vai interferir, porque a última palavra é do Senhor. A última palavra vem de Deus. Porque para nós aprender, nós temos que passar por processo de Deus. Para nós aprender, nós temos que aprender a ser obediente, a ouvir a voz de Deus. Pedro, graças a Deus, ele entendeu várias vezes. Ele estava ali em jejum, consagração no terraço. E em certo momento o Espírito Santo falou com ele. Ele teve uma visão. E ali havia alguma coisa impura, uma árvore que era impura, diante do livro de Levítico. E ele falou: não, esse não é impuro. Ele falou: não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Porque se eu chamei, independente de quem seja, é meu, é puro. Você acha que eu sou pecador? Você não é. Para Deus você é puro, Ele te purificou. Porque a justificação vem de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 20, 23 e 24. Porque todos pecaram e todos foram destruídos da glória de Deus. E sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Você foi justificado. Você foi chamado. Aquilo que está destituído é o quê? Que está quebrado. Deus vai restituir. O inimigo vai chamar no jardim do Éden. Agora eu destituí a humanidade toda. Agora eles não vão mais para o céu. Agora eles não vão mais se redar. O inimigo falou: já era, perdeu o jardim. Meu irmão, me dá aula. O problema não é perder o jardim. O problema é perder Deus. O problema não é perder o jardim. O problema é perder Deus. O inimigo falou aquilo porque ele tinha perdido Deus. Muitos podem passar uma experiência ruim. Meu irmão, não adianta mais. Não deu certo comigo, vai dar certo com você também. Não deu certo comigo, vai dar certo. Não deixe ninguém atrapalhar os seus sonhos. Não deixe ninguém atrapalhar os
chamado de Deus. Eles saíram dali, mas saíram dali obedecendo a Deus. Deus falou: não pertence mais a vocês esse jardim. Mas só que Deus falou aquilo e eles saíram de lá. E eles se tornaram pessoas continuando acreditando em Deus. Porque Deus, ele pode livrar alguém da morte. O destino nosso era para morrer. O nosso destino era para morrer e nunca mais existir em existência. Mas Cristo morreu no Calvário. Cristo, ele ressuscitou para mostrar que o homem também pode ressuscitar. E a igreja juntamente ressuscitou com ele. Ele justificou o seu povo. Realizou aquilo que estava perdido, aquilo que estava destituído. E Deus, ele nos trouxe a vida. E nessa noite Deus vai avivar a nossa história, vai avivar o nosso chamado. Glória a Deus, aleluia. E encontrarei descanso para vossas almas. Então, já encerrando essa pregação, Jesus é Salvador. Ele fala: encontrarei descanso para a sua alma. Por que descanso para a sua alma? Porque a ansiedade atrapalha o seu chamado. A ansiedade atrapalha o seu chamado. Tem vezes que você toma atitude, isso atrapalha. Pedro, ele tomou atitude, foi lá e chamou Jesus. Mas Jesus falou: onde fica na fé? Porque tu não crê, porque tu não falou, mas para e adorar. Porque Deus nos deu uma ferramenta que é fé. E tem momentos que a gente temos que usar. E deixamos a ansiedade atrapalhar aquilo, a ferramenta que Deus nos deu. Às vezes você acredita que você foi chamado para pregar em outro grande lugar, que você foi chamado para ser um grande empresário, para ser alguém importante. Mas Deus nos escolheu, e Ele é o nosso Salvador. Ele nos dá livramento, Ele nos salva. Jesus deu livramento na morte para o seu povo. Jesus deu livramento para aqueles que estavam ao seu redor. Você acha que já se ele acreditasse na palavra da multidão, a filha dele seria ressuscitada? Não. Mas ele acreditou, usou a ferramenta da fé. E só com a palavra de Jesus a filha dele foi curada. Quando você acredita, quando você tem fé, ele pode salvar a sua família da morte. Ele pode salvar aquele que está enfermo. Porque é com a fé que você consegue vencer. É com a fé que você determina. Glória a Deus. Fala uma coisa para o seu irmão, determina. Meu irmão, fala. Meu irmão, crê. Porque tem coisa grande na sua vida. Sem a fé, fala. Sem a fé. Não é capaz de haver milagre. Terminando. João, capítulo 11. Desculpa, Lucas, capítulo 18. No seu versículo de número 25. Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo. Aquela mulher de Canaã, Deus viu a fé dela. Ela estava persistindo, mas ela não parou. Mestre, fala com essa mulher logo, porque ela não nos deixa em paz. Então Deus falou: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo. Seja isso feito para contigo. Deus, ele está falando, vai ser coisa feita para você. Você não usa fé, vai ser coisa feita para você. Ela saiu de Canaã e chegou até Jesus. A casa dela era muitos metros de distância. Sua casa pode estar muitos metros de distância dessa igreja. Mas em vida algo, se você tem fé e pedir ao Senhor, daqui mesmo Deus vai fazer algo. Daqui mesmo Deus vai fazer um reboliço lá. Amém? Porque Deus, ele é um Pai que está em todo lugar. Ele é onisciente e onipresente. Glória a Deus, agradeço os irmãos pela oportunidade. Desculpa pela demora. Mas Deus abençoe a gente também em nome de Jesus. Estarei passando por aqui antes de direito. Amém? Eu não creio, Senhor, eu não creio neste lugar. Eu não creio, Senhor, eu não creio neste lugar. Eu vi